Bom, boa noite. Eu vou começar hoje um conjunto de aulas da área de materiais poliméricos, é, um curso que eu diria mais voltado para a área de engenharia de materiais, né? E o meu objetivo com isso é trazer um embasamento, né, desde os conceitos principais dessa classe de materiais, né, tão importante na nossa atualidade, né? Até fundamentos, né, relacionados à estrutura e propriedades, né? Aplicações, né? E pretendo desenvolver isso num certo número de aulas, talvez umas 10 ou 20, né? E hoje eu começo com a aula número um, né? Associado mais a conceitos dessa área de materiais poliméricos, ok? Então, é, nada melhor do que começar essa aula é, localizando os polímeros é, em relação às outras classes mais importantes dos materiais de engenharia existentes, né? Então a gente pode colocar como classes mais importantes dos materiais, além dos polímeros, as cerâmicas e os metais, né? E se a gente fizer um comparativo desses materiais, né, a gente tem algumas diferenças muito importantes, né? Uma delas se a gente observa a tabela periódica, né? Então, se você pegar ali tabela periódica e for buscar elementos químicos que formam os metais, praticamente você vai englobar a tabela inteira, né? Por quê? Porque primeiro que a tabela periódica tem como maioria dos seus elementos os elementos metálicos, né? E segundo é que se você pensa num campo mais amplo dos materiais metálicos, que não são apenas os metais puros, né? Mas também as ligas. Então, as ligas elas têm, além de elementos metálicos, elas podem ter elementos não metálicos, né? Como a mais famosa, né? Produzida em maior quantidade atualmente, que é o aço, né? Você tem além do ferro, um elemento fundamental ali é o carbono, né? Além de outros possíveis. Né? Então, é, tendo colocado essa primeira diferença aí, né? Então, se a gente agora pensar nos materiais cerâmicos, né? E de novo voltar para a tabela periódica, a gente vai ver que novamente praticamente a tabela inteira é, toda a tabela periódica você pode ser usada para construir materiais cerâmicos, digamos assim, né? Porque se a gente observar o conceito de materiais cerâmicos, a gente vai ver que é a ligação de metal com a metal, né? Ou metal com a metal com metalóide, né? Então, se você for observar a tabela periódica, você vai ver que praticamente todos os elementos estão dentro dessa, dessa classificação aí, né? Por exemplo, silício, oxigênio, né? É, ferro, oxigênio, né? Os óxidos, os carbetos, né? Os nitritos, né? Metálicos, né? Todos são materiais cerâmicos. Então, de forma geral, a gente pode dizer que a grande maioria dos elementos químicos que formam a tabela periódica, eles estão lá presentes na composição dos materiais cerâmicos, né? Agora, se a gente vem para os materiais poliméricos, né, e a gente considerar a grande maioria dos polímeros sintéticos e naturais, a gente vai ver que apenas cerca de 6 7 elementos químicos vão fazer parte desses materiais, né? Então, fazendo aí esse diferencial dos cerâmicos e dos metais em relação aos polímeros, então aí já tem um ponto de partida bastante interessante, né? Então, são pouquíssimos elementos químicos, claro que as pesquisas vão trazendo novos elementos, de repente outros vão sendo adicionados, mas a gente tratando de materiais tradicionais poliméricos, a gente vai ver que são 6 7 elementos ali, carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio e mais um ou outro ali, tá? Como
o cloro, no PVC, o flúor, né? Então essa é uma diferença bastante importante, né? E só fazendo uma observação aqui, né, que eu falei apenas de três classes de materiais, mas a gente sabe que a ciência dos materiais ela adiciona outras classes importantes, né, que são os compósitos, os biomateriais e os materiais semicondutores, né, além dos novos materiais, né, que não se encaixam às vezes em nenhuma dessas classes citadas, né. Mas é, a gente pode dizer de forma geral, né, que os compósitos, os semicondutores, né, os biomateriais, né, também praticamente se encaixam nessa, nessa diferenciação que eu falei. Talvez a gente pudesse dizer que os semicondutores não, os semicondutores também têm uma certa semelhança com os polímeros quanto à pequena quantidade de elementos químicos, né, normalmente presentes nessa classe, mas de forma geral, né, biomateriais, compósitos, né, eles praticamente pode ser formado por quase todos os elementos da tabela periódica, né? É, um outro aspecto importante, né, é que a grande maioria dos polímeros, né, eles são formados a partir do tem como elemento principal o átomo de carbono, né? Então a gente pode dizer que praticamente todos os polímeros eles fazem parte da química orgânica, né? E obviamente que existem algumas exceções, né? Como alguns polímeros à base de fósforo, outros à base de silício, né? Mas de forma geral, pensando nos polímeros sintéticos, né, usados na engenharia, a gente pode dizer que é, quase todos têm como elemento principal o carbono, né, e junto dele ali o hidrogênio e alguns outros poucos elementos, como eu já falei agora. Né. É, então, eu gostaria agora de fazer trazer uma conceituação, né, sobre o que é o material polimérico. Né? A gente fez a diferença dele, a gente situou os polímeros como classe e diferenciou essa classe, né, em relação às outras importantes dos materiais de engenharia. Mas agora eu faço a seguinte pergunta: o que é um material polimérico? Né? O que é um polímero? Né? Então, o grande detalhe, né, digamos que é o que faz com que vários materiais existentes sejam considerados polímeros, né? E aí você já tem uma dica no próprio nome, né? Polimero, ou seja, muitas unidades de repetição, né? É que os polímeros eles são compostos moleculares, né? Na verdade macromoleculares, ou seja, são formados por moléculas muito grandes, né? Sendo que não é qualquer molécula grande que é um polímero. Existe uma peculiaridade aí sobre os materiais poliméricos. Eles são moléculas grandes, mas que essas moléculas elas são formadas a partir de um padrão de repetição. Tá? Você tem um grupo atômico que você chama de unidade de repetição mero, né? E é a partir da repetição desse grupo atômico que você forma uma cadeia polimérica. Né? Certo? Então, o que é um polímero? São compostos macromoleculares, cujas macromoléculas têm como característica a repetição de um certo grupo de átomos ao longo daquela molécula. Um ou mais, né? Mas, a princípio, a gente pode pensar em um grupo atômico, né? Então, vamos deixar isso mais claro, né? Por exemplo, se a gente pensar em um polímero muito usado, que é o polietileno, né? Que é o polímero mais usado, na verdade, esse termoplástico mais usado na engenharia, a gente vai ver que ele é formado apenas por carbono e hidrogênio. Né? Então a unidade de repetição dele, ou seja, o mero, né, é composto de dois átomos de carbono, quatro átomos de hidrogênio, né, e a repetição desses dois átomos de carbono e quatro átomos de hidrogênio ao longo da cadeia, né, ou seja, é a multiplicação desses meros ao longo da unidade de repetição que faz formar uma cadeia polimérica de polietileno. Né?
Então, uma coisa que eu sempre gosto de mostrar para os alunos, né, como uma forma de fixação desse conceito, né, é usar, por exemplo, peças de artesanato, né? Então, se você olhar aqui, você vai ver que existe uma espécie de um cordão, né? Isso aqui seria a cadeia polimérica, né? E essa cadeia polimérica ela foi formada a partir da repetição de cada bloquinho, né? Que existe aqui, né? Então, o que eu usei? Eu usei uma linha de nylon e juntei, né, vários desses bloquinhos, né? E cada bloquinho desse seria uma unidade de repetição, um mero, né? Então, de novo, falando em relação ao polietileno, né, um bloquinho desse seria constituído de 2 carbonos, né, e 4 átomos de hidrogênio. Então, qual seria a massa molar dessa unidade de repetição, desse mero? Né? Seria de 28 gramas por mol. Né? Agora, a cadeia polimérica vai ter uma massa muito maior do que isso, né? Por quê? Porque ela é formada pelo encadeamento desses bloquinhos de 28 gramas por mol, né? Pensando aqui no polietileno. Né? Então, se a gente pensar, né? Por que você gera, o que faz gerar uma cadeia, um encadeamento desses blocos, dessas moléculas pequenas, né? Gerando uma cadeia muito grande. Né? Então, tendo o polietileno como exemplo, né? Então, o que seria esse bloquinho? Né? Seriam moléculas de eteno. Né? São 2 carbonos, 4 hidrogênios, com a presença de uma dupla, né, de ligação, né, característico dos compostos alceno, né, então, o hidrocarboneto. Então, o que faz várias moléculas de eteno deixarem de ser moléculas independentes e gerar uma molécula muito maior? Né? Essa é a grande pergunta. Né? O que faz isso? O que provoca isso? Né? A gente pode dizer que é apenas uma situação de termodinamicamente favorável, né? Ou seja, você vai propiciar condições favoráveis para que as moléculas pequenas de eteno deixem de ser independentes e agora se transformem em cadeias, elas se encadeiem, formando moléculas muito grandes. Né? Basicamente, quando a gente vai detalhar isso mais para frente, né, eu poderia adiantar aqui para vocês que é o seguinte: você vai ter a quebra da dupla ligação, né, criando pontos reativos nos átomos de carbono, e dessa forma eles vão se unir, né, eliminando a ligação π presente em cada molécula de eteno e transformando numa ligação simples, uma ligação sigma, né, carbono-carbono, de maneira que ao final essa cadeia não vai ter mais ligação dupla, né, ou seja, os elétrons que formaram uma dupla ligação entre 2 átomos de carbono no eteno, né, eles trocaram, né, digamos assim, essa união dos carbonos entre carbonos numa mesma molécula para se ligar agora a elétrons de outros átomos de carbono presentes em outras moléculas de eteno, de maneira que ao final você não vai ter mais a ligação dupla. Né? Então, isso aí é uma coisa chamada de síntese. Né? Quando eu falar um pouco mais para frente sobre a síntese de polímeros, eu vou dar mais detalhes sobre como é que você faz isso. Né? Então, para fechar essa parte aí, eu posso resumir a vocês o seguinte. Né? Se a gente olhar aqui, eu teria os bloquinhos, né? Pequenos bloquinhos que seriam os monômeros. Né? Então aqui eles estão na forma de monômero, que são o quê? Compostos químicos que geram os materiais poliméricos. Né? Então, o que é monômero? Né? É um composto químico, né, normalmente derivado da indústria de petróleo, né, ou gás natural, né, podendo obviamente ter outras fontes, né,
E a partir de condições adequadas, ou seja, condições de temperatura, de alguns reagentes químicos, né, você transforma esses monômeros em cadeias poliméricas. Né? Então, enquanto aquilo estava independente, né, que virou um material polimérico, uma cadeia polimérica. Né? E o que é um polímero mesmo? O polímero é um material formado por macromoléculas, né, e com a peculiaridade de que a macromolécula é gerada a partir da união de grupos atômicos, ou seja, a partir de meros. Por isso que vem o nome polimero, polímero. Tá ok? Bem, então, se a gente pensar numa peça de plástico de polímero, né, por exemplo, uma garrafa de shampoo dessa, né, então se a gente tirar aqui, por exemplo, essa tampa, então a gente sabe que lá dentro você tem N moléculas, né? N macromoléculas poliméricas, tá ok? Então, esse aí é o grande detalhe. Então, o conceito de polímero, eu acho que é o que eu posso passar para vocês, né? Eu acho que é isso mesmo.